Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural. Não sei se você aí que está nos ouvindo concorda comigo, mas eu sinto que nós estamos vivendo dias mais intensos do que nunca. Pelo menos para mim. A impressão que eu tenho é que a cada dia que passa surge uma nova preocupação, um novo problema, um novo desafio que vem para afetar a vida de todas e todos nós. E são problemas que muitas vezes são grandes demais, difíceis de mensurar. É pandemia, emergência climática, crise na economia. Desafios tão grandes que talvez vão render por gerações. E pode ser que a gente nem esteja mais aqui para ver o desfecho dessas histórias. Você não acha, Gabi? Sim, Robertinho. É tanta coisa que muitas vezes dá na gente um sentimento grande de inércia, como se não houvesse nada que pudéssemos fazer. E pior, tem vezes que chega num ponto que a gente não consegue nem imaginar como a vida poderia ser diferente. E nós, aqui do BDMG Cultural, estamos sempre nos perguntando como a cultura pode contribuir para a gente confabular juntas e juntos e no presente alternativas para tantos desafios. E foi pensando nisso que resolvemos que neste ano de 2021 a gente precisa nutrir aquilo que queremos compartilhar no futuro, como sociedade. E por isso, até o fim deste ano, o tema central dos nossos encontros aqui no podcast É Cultura serão justamente as fabulações, pois queremos convidar você a imaginar com a gente outras possibilidades para o nosso mundo. Isso mesmo, Gabi. E para a gente começar do começo, eu convido você a participar da nossa primeira temporada, que vai falar sobre as fabulações da natureza. Eu sou Roberto Romero, antropólogo e apresentador deste podcast. E eu sou Gabriela Mulan, diretora-presidente do BDMG Cultural. É cultura? 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 É Cultura, um podcast do BDMG Cultural. Bom, e já que nós vamos confabular sobre a natureza, eu vou dar um salto para trás e vou voltar lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui nesta terra e se depararam com uma natureza exuberante, desconcertante, que parecia não ter fim e com seus habitantes milenares. E para isso, eu vou precisar da ajuda de um convidado muito especial, que é o historiador ambiental José Augusto Pádua. O José Augusto é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisa há bastante tempo a história das relações entre os humanos e o meio ambiente. Ei, José Augusto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Oi, Roberto, é um prazer estar aqui com você e aproveito para enviar um abraço para todos os que escutaram esse podcast. Bom, eu queria começar te perguntando a história por trás dessa palavra, natureza, que por si só é uma fabulação e tanto, não é? Se nós examinarmos bem, é uma palavra que, pequena, em 4 sílabas, ela dá conta do mundo, ela dá conta do universo. Ela unifica a nossa experiência do mundo. Nós podemos olhar uma nebulosa, uma galáxia e uma pulga, e se não houver um conceito que unifique, e digo, tudo isso faz parte da natureza, é muito difícil nós construirmos um entendimento do mundo. Na tradição grega, o Aristóteles foi quem definiu muito bem, com muita elegância, com muita simplicidade, dizendo que natureza é aquilo que existe por si mesmo e aquilo que possui em si mesmo o princípio do seu movimento. Então, é uma definição a partir do ser humano, uma definição muito antropocêntrica, né? O observador humano, quando ele olha o mundo, ele vê que existem muitas coisas que não são criação do ser humano. Então, todas essas coisas existem por si mesmas. E todas essas coisas possuem em si mesmas o princípio do seu movimento. Ou seja, um corpo de algum animal, ou a rotação da Terra, a passagem das estações, não somos nós que movimentamos, né? Que criamos esse dinamismo. Bom, essa palavra, então, ela, como eu falei, ela é de uma abrangência, de uma elegância impressionante, porque com isso você consegue dizer todas as 100 bilhões de galáxias que devem existir no universo existem por si mesmas e possuem em si mesmo o princípio do seu movimento. O nosso corpo também existe por si mesmo, possui em si mesmo o princípio do seu movimento. Não é? Nós não falamos bate coração, respira pulmão. Esse movimento ele vem da natureza. Então, eu não sei se fica claro para quem está escutando, né?
como pode haver um conceito que é tão poderoso e tão frágil ao mesmo tempo, né? Porque ele dá conta de muitas coisas, ele ajuda a entender muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele é escandalosamente parcial. E quando nós temos uma visão mais ampla da ecologia do planeta, ele é simplesmente um desejo do ser humano, né, de afirmar que o que nós fazemos não é a natureza e o que todo mais existe é a natureza. Existe um filósofo inglês chamado C.S. Lewis que, em uma frase, ele destrói o sentido desse conceito. Uma formiga, se desenvolvesse o pensamento filosófico, a formiga diria que o formigueiro não é a natureza, mas a cidade feita pelos homens é a natureza. Se a gente acompanhar a inteligência e a sutileza dessa afirmação, ela desmonta toda a pretensão, toda a arrogância antropocêntrica que, na verdade, está por trás desse conceito de natureza, né? Porque nós simplesmente dizemos aquilo que existe por si mesmo, que não é criação nossa, é natureza. Então, a formiga podia dizer a mesma coisa. Ela olha um avião supersônico e diz assim, aquilo ali é natureza, não foi eu que criei. Mas o formigueiro, que foi eu que criei, não é a natureza. Ou seja, nós somos um dos frutos possíveis da história da evolução da vida nesse planeta. Tanto nós, quanto as formigas, quanto as baleias. Cada um constrói o mundo, né, através dos materiais que estão presentes no planeta. Cada um constrói o mundo e tudo isso faz parte desse grande movimento da vida que a gente pode considerar num sentido mais amplo, menos antropocêntrico da ideia de natureza. E um dos momentos históricos que mais excitou essa imaginação ocidental sobre a ideia de natureza talvez tenha sido a chegada dos europeus aqui nas Américas, não é mesmo? É algo que atinge a gente desde cedo na escola, quando estudamos os livros de história e vemos aquelas ilustrações fantásticas dessa natureza exuberante que os europeus encontraram aqui. E eu queria te perguntar como esse contato com as Américas ajudou a construir esse imaginário de natureza que a gente herda até os dias de hoje. O que a gente chama os europeus, ou seja, as sociedades ali no Mediterrâneo e ao norte do Mediterrâneo, elas tinham, ao longo da história, uma experiência praticamente restrita ao mundo temperado, não tinham a experiência do mundo tropical. Bom, quando eles chegam aqui no Brasil, ali no século XVI, no século XVII, eles têm um contato com uma natureza muito diferente, que é a natureza tropical, que é a floresta tropical. Eles já tinham tido um pouco essa experiência na África, os portugueses já tinham tido um pouco essa experiência. Mas aqui foi uma experiência com muita força, porque eram mais de 138 milhões de hectares de florestas de Mata Atlântica contínua, né? Quando você olhava, você via aquela presença da floresta assim, onipresente, incluindo aí os manguezais, as restingas, etc., né? E era uma natureza muito diferente da natureza mediterrânea. Então, a ideia que eles tinham de paraíso, de perfeição do mundo, né, do mundo mais civilizado, mais abençoado por Deus, né, era uma ideia que eles diziam era uma ideia muito mediterrânea. Não era uma ideia assim de abundância de florestas, era a ideia de bons ares, águas limpas e uma certa vegetação assim de menor porte do que a floresta tropical. Então, quando eles chegam na floresta tropical, eles se espantam muito, né? Porque ao mesmo tempo em que eles viam aquela abundância de vegetação, né, e aquela abundância de vida animal, eles, no caso específico aqui do litoral, onde começou a construção do que é o Brasil, eles não encontraram coisas que eles encontraram no México, encontraram no Peru, por exemplo, cidades maiores de pedra, né, que davam a eles um sentido de civilização mais fácil deles compreenderem. E também a própria natureza de regiões como o México, como o Peru, não era uma natureza de floresta tropical. Então, isso dava aos europeus uma sensação de selvageria, uma sensação de medo também, de um certo pavor, né? A floresta tropical ela é muito escura por dentro, ela é muito cheia de cipós, né?
e muitos insetos. Agora, também eles viam aquelas fontes de águas limpas, né, de águas puríssimas da Mata Atlântica. O interesse deles ficou muito despertado por algumas espécies de vegetais e de animais, né? Eu diria que essa ideia de paraíso está mais ligada ao maracujá, ao caju, ao abacaxi, ao pau-brasil, né? Alguns elementos da natureza que se destacavam e traziam essa ideia de uma coisa paradisíaca, de um sabor paradisíaco, etc. Mas a selva mesmo, a Mata Atlântica, foi vista de uma forma bem diferente. A gente pode talvez argumentar, historicamente, que eles valorizavam mais algumas árvores e alguns animais do que a floresta em si. A floresta em si, eles chegaram até a depreciar e a considerar uma coisa inútil. E esse impulso de tirar a floresta para colocar cana à vontade tinha muito a ver com uma fabulação de que aqui a natureza não queria acabar, né? Fico lembrando da famosa Carta do Pero Vaz de Caminha, que foi um dos primeiros documentos da chegada dos portugueses aqui, que falava justamente da abundância de mata e água no território todo. Ele falava assim num trecho da carta: águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Eu queria então, José Augusto, que você contasse um pouco pra gente sobre como se deu a construção dessa fabulação de que a natureza é infinita e como esse mito foi se atualizando ao longo da nossa história. Quando os europeus chegam, eles têm o choque da abundância, né? O choque da abundância é muita terra, é muita água, são florestas assim infinitas, infindas. Então, eu penso que essa imagem da abundância, ela marcou profundamente toda a maneira como eles se relacionaram com a biodiversidade desse território, com o próprio território, e como eles vieram concebendo e materializando formas de economia, né, formas de exploração. Por exemplo, quando eles descobrem naquela diversidade de árvores da Mata Atlântica uma árvore que tinha um interesse econômico, porque ela era prima biológica de outra árvore que eles conheciam na Ásia, que dava essa tintura, que era uma coisa de valor comercial, eles ficaram impressionados e querendo quantos paus de pau-brasil fosse possível levar para a Europa. E você não vê essa sensação de vamos cortar com cuidado, porque pode ser que não tenha muito. A sensação é vamos cortar, porque sempre vai ter, nessa abundância de floresta, a quantidade de pau-brasil que nós queremos, que nós desejamos. Mas, quando eles descobrem que essas terras tropicais com a Mata Atlântica seriam muito boas para o plantio da cana-de-açúcar, que eles já faziam nas ilhas do Atlântico, né, na Ilha da Madeira, etc., eles têm uma sensação, porque aí já não é a abundância da floresta enquanto tal, é a abundância da floresta para ser queimada, né, para ser queimada. E aquela sensação de que eu vou queimar e colocar o que eu quero, né, no caso, principalmente a cana-de-açúcar no início, e aí, mesmo que a terra fique gasta, fique envelhecida, estragada, como eles diziam, né? Cansada, a palavra que eles usavam mais, que a terra fique cansada, eu sempre vou ter mais floresta para queimar. Eles tinham a experiência de conservação de solos, mas aqui a documentação mostra essa sensação, eu não preciso conservar solo, não preciso cuidar de solo, eu queimo a floresta, as cinzas da floresta alimentam os solos durante alguns anos, depois os solos se estragam, eu queimo mais e queimo mais e queimo mais e vou ter um tempo infinito para eu poder queimar esse oceano de florestas aqui. Esse mito da natureza inesgotável, ele não aparece só no início, ali no século XVI, quando eles se encontram com a Mata Atlântica. Eu penso que ele aparece em toda a história do Brasil e até hoje ele cria uma ilusão de que nós não precisamos cuidar bem do território porque a abundância de recursos é tão grande que não há necessidade. E até hoje, muita gente ainda tem essa visão de olhar a floresta amazônica como uma coisa ilimitada, que pode destruir, que não vai
que vai ter sempre recursos abundantes. Só que hoje, isso é uma grande ilusão, e o estudo da história ambiental mostra isso. Por que é uma grande ilusão? Porque aquela Mata Atlântica que parecia um oceano sem fim, hoje está reduzida a 13% da cobertura que eles encontraram, se você juntar todos os fragmentos. E grande parte do que era aquela Mata Atlântica belíssima e abundante, hoje são terras estragadas, né? Terras erodidas, cheias de fosforocas, onde tem, às vezes, uma pecuária de péssima qualidade. Ou seja, aquele mito da natureza inesgotável que eles tinham na Mata Atlântica, em 500 anos, foi esgotado na prática. Então, não era nada inesgotável, né? E é bom a gente lembrar que os impactos no nosso território não vieram só das queimadas para a plantação de cana, né? Os portugueses também trouxeram com eles uma variedade de espécies de plantas, galinhas, porcos, bois, vírus, bactérias, só para citar alguns. Como que esses agentes não humanos também contribuíram para essa história, José Augusto? Quando se estuda a formação colonial do Brasil e a história da colonização, da construção da América Portuguesa, depois da construção do Brasil, a gente tem muita imagem, muito forte a ideia da transposição de formas sociais, de religião, né, de manifestações do catolicismo, formas de dominação, instituições como a escravidão e formas de governo. A gente pensa muito na história, na historiografia, nessas transposições ao nível do humano. Mas esse processo de colonização, e mais ainda esse processo de globalização, ele tem uma dimensão que vai muito além do ser humano. Existiram aqui cavalos primitivos, elefantes primitivos, preguiças gigantes, mas há milênios eles entraram em extinção por uma série de fatores que não tenho como resumir aqui. Quando eles chegam aqui no que hoje é o Brasil, eles encontram muitos insetos, muitos primatas, muitos pássaros, mas animais pequenos, né? Pacas, tatus. O animal um pouco maior é a anta. Não tinham animais de médio porte para grande, como são os bois, os cavalos, né? Naturalmente, eles carregam uma vida com eles. Eles trazem o que um historiador ambiental, Alfred Crosby, chamou uma biota portátil, né? Eles trazem uma espécie de arca de Noé, fazendo aqui essa analogia poética, né, com a Bíblia. Eles trazem uma arca de Noé, uma biota portátil com eles. E introduzem aqui uma quantidade grande de plantas e animais que vão modificar profundamente a ecologia dessas paisagens. Eu fico imaginando o que seria esse território há 600 anos atrás, sem bois, sem porcos, sem galinhas, sem búfalos, sem cavalos, sem gripe, sem varíola, né, que foi fundamental no início, sem cachumba, sem catapora, né, todos esses patógenos, né, e sem cana-de-açúcar, sem coqueiros, né, a gente pensa assim, o coqueiro da Bahia, o coqueiro foi trazido, sem mangas, né, que tem aí toda essa identificação, sem bananas. Há uma discussão se haveria alguma variedade de banana nativa, mas quase todas as espécies de banana que a gente usa aqui foram introduzidas, sem café. Então, pensar os bois, né? Os bois foram um instrumento de conquista colonial. Eles sabiam disso, os europeus sabiam disso, não era só um detalhe. Eles sabiam que os bois eram um bicho forte, resistente, grande, que procurava comida, né? Procurava pasto aí em qualquer lugar onde tivesse ervas, e ele se reproduzia e crescia por si mesmo, se expandia por si mesmo. Quando você chega ali em 1700, alguns documentos mostram que deviam já existir mais de 3 milhões de cabeças de gado bovino ali na Bahia, em Pernambuco, naquela região. E em toda a América Portuguesa, existiam umas 300 mil pessoas nas áreas de domínio colonial. Tinha muito mais gado bovino do que seres humanos. Então, aí eu pergunto, quem conquistou o território, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Foram os seres humanos, os europeus que foram lá conquistando. Os gado bovino foi um tremendo instrumento de conquista. Muitos grupos indígenas, quando o gado bovino chegava, eles se afastavam, né?
em relação às doenças, a gente tem que considerar que foi um fator fundamental para a conquista. As epidemias e o choque epidemiológico que aconteceu. Hoje em dia, a gente calcula que da população que existia nessa região do planeta, nas atuais Américas, deve ter sobrado em torno de 10%. Quer dizer, houve uma mortandade de 90% da população nativa, indígena, nessas regiões, pela violência, pelas guerras, mas principalmente pelo choque epidemiológico. É fascinante e triste ao mesmo tempo falar dessas histórias não contadas da invasão biológica que produz toda essa destruição, e que recentemente vem inclusive sendo muito discutida pelo próprio movimento ambientalista. Muita gente acha que esses movimentos surgiram ali nas décadas de 60, 70, né? Será que a gente pode dizer que essas preocupações ambientais também estiveram presentes em outros momentos da nossa história? Só para citar um exemplo, a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, muita gente olha e acha que ela sempre esteve ali, mas na verdade ela foi fruto de um ambicioso projeto de reflorestamento tocado ali a partir dos anos 1860, né? Depois que uma grave crise de abastecimento de água aconteceu na cidade. Todas essas disputas, conflitos, ideias, debates em torno do mundo da vida, né? Explosão dos problemas da vida na cena política, na cena pública, envolvendo aí a questão das mudanças climáticas, o perigo do inverno nuclear, da radioatividade, né? Tudo isso veio crescendo, a poluição, desflorestamento, veio crescendo justamente na década de 60 e 70. E a gente usava esse registro, a ideia de que era uma ideia nova, era uma questão nova, que estava surgindo agora, naquele momento, fruto da expansão da civilização urbana industrial, da globalização, né, da civilização urbana industrial. Só que aí começa a investigação histórica, e aí você vai vendo os arquivos, os documentos, você vai buscando, você vai vendo que essa discussão ela era muito forte e quente no passado. Mas qual era a grande diferença? Era uma discussão entre intelectuais, entre homens de ciência, entre alguns políticos, no máximo alguns fazendeiros. Mas essa discussão não chegava na sociedade, na opinião pública, no espaço público, né? Em todas aquelas áreas da sociedade que começa a surgir também uma esfera pública, aí, jornais, clubes, né? As áreas de debate. Mas isso só vai acontecer para valer a partir daí, 1960, 1970. Então, há uma diferença importante. Quer dizer, a partir de 1960, nasce a discussão pública, nasce o movimento social em torno disso. Né? Na diplomacia, o assunto fica quente, aí vem Conferência de Estocolmo, 72, Conferência do Rio de Janeiro, 92. Na política, os estados criam órgãos ambientais, mas sempre, eu diria assim, os cientistas indo um pouco além. Então, no meu livro, por exemplo, Um Sopro de Destruição, eu estudo do final do 18 ao final do 19. E o que eu observo é isso, era uma discussão acadêmica. Eles escreviam, debatiam com uma lucidez e até com um tom apocalíptico, assim, de preocupação com o que estava acontecendo. Mas não chegava na sociedade civil. Agora, a sociedade civil também no Brasil era muito diferente, uma sociedade muito fechada, muito mais simples, né? Quer dizer, você tinha os escravizados, tinha os indígenas, tinha os pobres e livres, tinha os fazendeiros, os grandes comerciantes, os fazendeiros que podiam estar mais interessados nessa discussão, porque tem a ver com o que hoje a gente chama sustentabilidade das suas próprias propriedades, tem pouquíssimo interesse nessa discussão. Raramente a gente encontra na documentação, no meu livro, eu menciono um ou outro fazendeiro que fica, como é que eu vou conservar florestas, como é que eu vou cuidar dos solos, porque a maioria estava dominado por uma coisa que esses pensadores ilustrados, né, iluministas, luso-brasileiros, detestavam, que eles chamavam a rotina. A rotina é você vai fazendo igual os bisavós fizeram, né? E o que era a rotina? A rotina era o mito da natureza inesgotável. Né? A rotina era exatamente isso. Você destrói, deixa a terra estragar e abre mais floresta. Então, infelizmente, são muito poucas as experiências como a da Floresta da Tijuca, que você sai da teoria para a prática. O que eu vi nesse período é formulações geniais que eles escreviam para quem que aqueles ilustrados,
aqueles homens de ciência escreviam? Eles escreviam para o Estado, eu acho, tentando chegar nos governos, chegar nas autoridades. Mas as autoridades também não tinham uma força de ação sobre a economia, porque a economia era muito dependente desses grandes proprietários, né, e desses grandes comerciantes que preferiam seguir a rotina. Agora, a maneira como eles formulavam é uma coisa impressionante. O José Bonifácio de Andrade Silva, né, para falar de um nome muito famoso, ele, em 1823, ele fala que o Brasil vai se transformar nos desertos da Líbia em 2 séculos, se continuar esse desflorestamento. Quer dizer, é uma imagem muito forte, né, apocalíptica. E tem uns personagens, inclusive em Minas Gerais, que são impressionantes. Tem um mineralogista chamado José Vieira Couto, que estava ali na região de Ouro Preto, em 1799, quer dizer, antes do Bonifácio, ele fala: já é tempo de se atentar nessas preciosas matas, nessas amenas selvas, que o cultivador do Brasil, com o machado em uma mão e o tição em outra, ameaças de total incêndio e desolação. Uma agricultura bárbara, ao mesmo tempo muito dispendiosa, tem sido a causa desse geral abrasamento. O agricultor olha ao redor de si para 2 ou mais léguas de matas como para um nada. Olha que diagnóstico, né? Em 1799, ele vendo isso, que o agricultor desprezava a floresta, né? E já estava queimando aqui, transformando em cinza aqui, já estava olhando ao longe o horizonte para levar a destruição a outras partes. E ao mesmo tempo que eles criticavam a devastação, eles apontavam caminhos alternativos. Eles escreviam como seria possível cortar a madeira de um jeito mais cuidadoso, que poupasse as árvores e as florestas. E dentro dessas coisas que eles falavam, eles começaram a falar aí em meados do século XIX, vários desses intelectuais, na necessidade de reflorestar, de plantar árvores, de reflorestar. Então, o caso da Tijuca é um dos poucos casos que eles conseguiram passar da teoria à prática. Mas por que eles conseguiram? Porque havia um problema bem concreto, que é o problema da falta de água. Porque o Rio de Janeiro era a capital e recebia a água dos pequenos rios que desciam das montanhas, né? E começa a haver um desflorestamento lá em cima, para o café, para produzir carvão vegetal também. E aí começa a faltar água nos chafarizes aqui embaixo. Aí o governo local fica: não, peraí, tem um problema aqui, o que vocês estão falando mesmo? E aí essas pessoas começam a falar: não, nós estamos falando se a gente refloresta lá em cima, você pode reconstituir as nascentes, pode reconstituir o fluxo desses rios. É impressionante como o tempo passa e a gente continua agindo de forma parecida, né? A gente espera chegar à crise para ter coragem de colocar ideias urgentes em prática. E isso me faz pensar na emergência climática que a gente vivencia hoje, e que talvez poderia ter sido freada se iniciativas como essa da própria Floresta da Tijuca tivessem sido mais comuns ao longo da nossa história. Isso me faz refletir sobre como a ação de uma parcela da humanidade sobre a Terra faz confundir a própria história humana com a história do planeta. Discute-se inclusive que a ação humana desde a Revolução Industrial levou à formação de uma nova era geológica, que muitos têm chamado de antropoceno. Eu imagino que esse diagnóstico traga enormes desafios para a tarefa do historiador. Então, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você comentasse sobre esses desafios e como a história pode nos ajudar a enfrentá-los. Essa temática já vem sendo trabalhada há algumas décadas pelos historiadores ambientais, mas também por toda uma outra área, digamos assim, que se define como a Big History, a grande história, né? Hoje em dia existem alguns historiadores que se definem como trabalhando com a Big History, tem até publicações, mas nasceu dentro do campo da história ambiental e eu creio que faz parte da história ambiental. E para entender isso, tem uma coisa fascinante, que são 2 grandes mudanças epistemológicas que aconteceram nos séculos XIX e XX e que ajudaram a criar a própria ideia da história ambiental. A primeira delas é a ideia de que isso que existe por si mesmo, né, a natureza, é muito mais antiga do que a gente podia imaginar até o século XVIII, pelo menos no mundo ocidental. Um grande naturalista no final do século XVIII, o Buffon, ele foi ousado e disse que a Terra tinha que ter pelo menos 70 mil anos de idade. Ora, hoje a gente de lá para cá descobriu que a Terra não tem 70 mil anos de idade,
que já era muito mais do que os 5, 6 mil anos que eles imaginavam antes, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos. O ser humano há 200 mil anos aqui, o Homo sapiens, se você for considerar os hominídeos, vários milhões de anos. Então, houve uma ruptura com as cronologias que a gente usava, né? Em todas as áreas do conhecimento, as cronologias foram se expandindo. A gente começa a ver o mundo como uma coisa muito mais gigantesca, muito mais antiga, muito mais impressionante do que a gente imaginava, e que nós somos um fenômeno recente dentro dessa história, né? E a visão tradicional era de que esse mundo era ao nosso redor, né? Nós agora estamos vendo que nós somos um fenômeno recente nessa história. E o outro lado da moeda, que eu acho que talvez seja uma mudança ainda mais impressionante em termos epistemológicos e que é fundamental para a história, para dialogar com a história, para o nascimento da história ambiental, é que isso que existe por si mesmo, cada vez a gente vê como movimento, transformação, como história. Então, isso é que é a ideia que existe, a big history, né? Uma grande história. Agora, em que sentido a gente pode falar de história? Num sentido muito amplo, que vai muito além do ser humano. Essa concepção de história eu entendo assim como um processo de construção, preservação e desconstrução de formas e seres ao longo do tempo. Então é uma definição de história muito mais ampla do que na historiografia ou na teoria da história centrada no ser humano, né? Então, se a gente vê a coisa dessa maneira, existe então uma confluência entre uma história cósmica, uma história geológica, né, do planeta enquanto uma estrutura geológica, uma história biológica, que é a história da vida no planeta, com suas inúmeras flutuações e extinções e transformações, e uma história dos seres humanos, ou, se você quiser, a gente pode falar uma história social, se bem que muitos argumentam que outras espécies de vida também têm vida social, né? Então, a nossa história, ela está entrelaçada com a história biológica, com a história geológica e com a história cósmica, né? Porque nós, na verdade, só existimos aqui a nossa história porque está acontecendo uma história cósmica e que tá em movimento. Às vezes aparece aí uma ideia meio apocalíptica que vai se chocar um asteroide, né, passa perto da Terra alguma pedra desse tipo, e a gente sabe, a ciência estuda que há uns 60 milhões de anos isso aconteceu, né, um choque de um asteroide com a Terra que provocou a extinção dos dinossauros, né, dos grandes répteis. Então você vê, a nossa história não está distante da história cósmica. A história cósmica pode tocar na história geológica, na história biológica, na história humana. Muito obrigado, José Augusto. Foi muito bom te ouvir. Eu te agradeço muito por ter compartilhado tantas histórias com a gente. Prazer é todo meu. Bom, eu vou